Olá a todos e todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a Outras Lidas, projeto que é meu aqui no YouTube, junto com outro projeto que se chama Lidas. Lidas são as leituras, manejos, alcances de livros que eu escrevi ou organizei junto com outros colegas. Então vocês encontram lá comentários, apresentação de cada obra. E outras lidas são aquelas lidas outras minhas leituras, textos que gosto, coisas que vou conhecendo, dicas que vocês me mandam, né? Então, assim, hoje eu vou trazer, inclusive, um livro que me foi doado por um grande amigo e que pediu para mim, fala lá. Falei, ok, vou falar. Muito bem. A lógica do Outras Lidas é que tem um ponto, que é o livro principal, que é esse que eu li todo, né? Tem um contraponto, que são obras que eu retiro da Biblioteca Celso Fernandes Patelli. Para quem nunca esteve aqui, Celso Patelli foi e é um grande amigo, né? Embora não esteja mais conosco aqui passeando pela terra, mas é um grande amigo, que é uma referência de vida para mim e que teve que ir embora mais cedo, né? E cujas obras, textos, livros ficaram sob minha guarda por algum tempo e que a eles me refiro toda vez que eu faço aqui Outras Lidas. E os apontamentos, um monte de coisas que eu vou pensando na hora que eu estou lendo, pensando aqui. Às vezes me vem um tanto de ideias, eu já li muita coisa, já estudei muita coisa, conheço muitas coisas e acho que é importante sempre a gente transmitir o conhecimento. O conhecimento é público e ler é uma coisa fundamental. A importância de lermos, a importância de pensarmos o que lemos, a importância de falarmos e escrevermos, né? Fazermos inscrições naquilo que faz a nossa humanidade. Muito bem. O nosso ponto dessa vez é Manifesto Antimaternalista de Vera Iaconelli. Vera Iaconelli é uma psicanalista de São Paulo, fundadora e diretora do Instituto Gerard de Psicanálise, que fica em São Paulo, doutora em psicologia pela USP, colunista da Folha de São Paulo, o jornal, autora de Mal-Estar na Maternidade e Criar Filhos no Século XXI. Primeira coisa, assim, indico essa obra, que foi doada por meu amigo Retucci, porque ela é um bom texto para compreender a psicanálise. Então, se você não sabe nada de psicanálise, ou se você sabe, para o primeiro caso é uma oportunidade de conhecer, e para o segundo caso é uma oportunidade de ver aquilo que você já sabe ou pensa de um outro jeito. Então, nesse sentido, é extremamente interessante, né? O tema é muito complexo, de muitos vieses, e que vai trabalhar quase que o tempo todo o discurso maternalista, para poder depois fazer esse manifesto antimaternalista. Então vamos primeiro entender, né, o que é o discurso maternalista. Então vou fazer aqui 3 menções. A primeira delas está na página 10. O maternalismo é o discurso através do qual a sociedade justifica e reitera o lugar das mulheres reduzidas à função de mães e trabalhadoras domésticas não remuneradas, no exercício de tarefas imprescindíveis para a consolidação e manutenção do capitalismo, como a reprodução social. A segunda menção ao termo aparece na página 168. A segunda. Aparece outras vezes, né? Mas eu demarquei essas 3. A associação direta entre mulher e mãe, na qual o segundo termo, mãe, chancela o primeiro, mulher, entra na equação ameaçando as mulheres não identificadas com a genitoriedade ou com a maternidade de não serem mulheres de verdade. E a terceira menção, na página 180, o discurso maternalista faz com que o exercício da parentalidade sempre penda para o lado das mães, se municia de algumas falácias, entre elas a confusão entre papéis e funções. Papéis são convenções que se organizam a partir da classe social, do parentesco, do gênero e da raça. Que a mulher cuide do bebê, enquanto o homem assume a provisão financeira, é um arranjo, entre outros, que diz respeito ao papel. Acordos de quem busca na escola, cuida da alimentação ou falta no trabalho quando a criança fica doente, são convenções sociais marcadas pelo gênero. Papéis mudam ao sabor da época, da localidade, da cultura familiar.
que a mulher negra, por exemplo, deixe seus filhos sozinhos para cuidar dos filhos das famílias brancas abastadas, é um arranjo que diz respeito a uma sociedade de classes racista e maternalista. Então, muito bem. Então, ela vai tentar fazer o livro todo um contraponto, uma contraface, eu diria, em relação a tudo isso, né? Primeira coisa que complica os humanos, e ela faz referência a isso na página 118, é que, por motivos filogenéticos, a nossa reprodução acontece com algumas condições que não são usuais com os outros animais, né? Então, o fato de não nos tornarmos bípedes, né? O fato do nosso cérebro ser maior, o fato de termos um neocórtex, sem nenhuma intenção de definir quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, assim, o que fez o quê? Né? Nos tornamos bípedes porque o cérebro já estava maior e aí, de pé, isso faria um parto pré-maturo em relação a todo um desenvolvimento graças ao neocórtex, né? Quer dizer, então, onde começou não dá para a gente saber, ou pelo menos não dá para eu saber do meu lugar de leiga, né? Mas dá para saber que tem aí uma articulação que, para produzir um humano viável, que consiga dar conta de si e estar com os outros, são necessários cerca de 20 anos, que é o desenvolvimento neuropsicomotor, que envolve a maturação do sistema nervoso central, o crescimento celular e o desenvolvimento, que é a articulação entre a maturação e o crescimento e o ambiente, né? Nos humanos, como nascemos prematuros, nós precisamos de que alguém cuide de nós de uma maneira totalmente dedicada, né? Então, cuidar do nascituro, né, do novo humano, exige longos anos até que ele adquira autonomia. Não só adquira autonomia, que é todo o trabalho da infância, como conquiste independência, que é o serviço da adolescência. Então, todo esse trabalho implica que nós vamos ter que educar e ensinar. Quem vai educar e ensinar? Então, isso é uma pré-determinação sócio-histórica. Sócio-histórica e econômico-política, poderíamos ser até mais precisos. Por quê? Porque a cada época isso tem um lugar, que na modernidade se instala na figura da mulher como mãe. E mulher e mãe ficam confundidos nesse discurso maternalista. O livro todo parte de uma experiência pessoal da Vera Iaconelli, que ela relata da mãe dela, que foi uma criança adotada, né, por uma família com condições, né? E aí a mãe levou muito tempo para assumir esse lugar de ser adotada. E aí ela vai anunciar o como isso é difícil localizar quem é a mãe. Mãe é quem cria, mãe é quem cuida, mãe é quem pare, mãe é quem gesta. E as situações que a gente agora já tem de que há transgêneros. Na página 22 ela faz essa menção. Deixa eu só achar aqui para ler direitinho para vocês. Mãe é um termo que pode migrar com gênero, conforme o sujeito se reconheça homem ou mulher. Mas existem os homens transgênero que se autodenominam pai e mulheres transgênero que se autodenominam mãe, mas nem sempre. Então a gente tem aí um trabalho simbólico envolvido na nomeação de pai e mãe que vai além dos atributos biológicos e dos papéis sociais e mesmo do gênero. Casais homossexuais também encontram formas próprias de se nomear, diferenciando dois pais ou duas mães. Quase mais para o fim do livro, né, na página 169, ela vai ter um pequeno capítulo em que ela vai abordar uma situação que agora já começa a acontecer com alguma regularidade. Bebê não nascido de mãe ou quando o pai dá à luz. E ela vai falar de homens transgêneros que gestam. Fred McConnell é um homem transgênero inglês que tem sua identidade de gênero social legalmente reconhecida como transhomem. Ele manteve útero e ovários e decidiu ter um filho por meio de inseminação artificial. A questão se mostrou paradoxal quando McConnell tentou registrar seu bebê recém-nascido e descobriu que não há legislação que contemple seu caso. Você não tem legislação lá na Inglaterra, né? Bom, pois o registro exige que ele seja considerado a mãe do bebê e não seu pai. Se seguirmos a lógica da identidade social de McConnell, ele seria o pai, mas ao fazê-lo, seu filho se tornaria uma criança que oficialmente não nasceu de sua mãe. Se a gente considera que ele é mãe, então não tem pai. Nossa, mas então como que a gente vai conseguir se organizar nisso? Então a gente vai ter que ter o desafio
de romper com a norma cis heteronormativa. Né? Como que a gente vai pensar isso? Como que a gente vai conseguir pensar genitoridade separado de maternidade e de paternidade? Né? Então, como que a gente vai articular isso? Esse é o nosso desafio. O livro faz esse desafio também. Ela vai fazer várias articulações em psicanálise, né, que inclusive é o subtítulo do livro, Psicanálise e Políticas da Reprodução, em Freud, em Lacan, em Winnicott. Então, Freud, né, o pai da psicanálise, Lacan, psicanalista francês, D.W. Winnicott, psicanalista inglês, Melanie Klein, psicanalista berlinense, e outros de uma forma muito clara. E por isso que eu falei no início que é uma obra interessante para quem não conhece psicanálise e muito interessante também para as pessoas que já conhecem a psicanálise. E parte do livro aborda uma obra relativamente antiga. Eu sempre esqueço que assim, eu tenho referências às vezes da década de 80, né? Então eu falo relativamente antiga, mas é bem antiga. Que é o texto da Elizabeth Badinter, Um Amor Conquistado, o Mito do Amor Materno, que é uma obra que foi publicada no Brasil em 1985. Também é relativamente antigo, né? Então, mas enfim. Que é muito interessante, é muito rica, né, a proposta da Badinter, que vai percorrer historicamente como é que isso acontece. E aí a Vera Iaconelli vai fazendo esse recorte e vai fazer um recorte muito importante sobre cada detalhe a respeito dessa questão, desde a origem até o que faremos com essas crianças que nos chegam, né? Como que vamos cuidar das próximas gerações. É uma das indagações que ela faz logo no início da obra e que perpassa todo o texto. Um dos aspectos que eu acho importante demarcar, né, nas colocações dela é quando ela faz um capítulo sobre o parto. Né? E aí ela faz um apontamento muito rico a respeito da nossa situação, a respeito do parto na contemporaneidade. Quem faz o parto é o médico. Mas na hora que tem um parto, não tem só o médico de agente da situação ou de protagonista. Nós temos a parturiente, nós temos o bebê, que faz parte do processo, ele que vai nascer, nós temos a equipe médica e temos, às vezes, outros familiares junto. Né? Então, não é bem assim, é o médico que faz o parto. Mas por que isso acontece? Porque o parto contemporâneo ele é ultra medicalizado. Né? Então, ele tem os 4 personagens, né? A parturiente, a equipe médica, acompanhante, bebê, mas a realidade hospitalar respeita só aquilo que é da ordem dessa tecnocracia. Né, desse lugar medicalizado, em que a subjetividade, ou aquilo que eu já falei em outros momentos, essa não objetividade, ou aquilo que, embora material, também provoque efeitos de uma outra lógica objetiva, vai se fazer valer, mas não vai ser respeitado. E ela faz uma citação de um autor muito interessante, relativamente antigo, que é o Jean Clavroy, que é o livro A Ordem Médica. Nesse livro, que eu já li, já discuti, já usei supervisão pra caramba, ele faz um apontamento sobre o discurso médico. E o discurso médico é aquele em que a tecnologia é o anteparo da angústia diante do corpo, da sexualidade e do imponderável, que é a tônica da nossa época. 2 coisas incomodam muito na nossa contemporaneidade, a dor e o prazer. E aí a gente tem um estímulo brutal a tudo aquilo que for prazer e uma tentativa de aniquilar tudo aquilo que seja dor. Qualquer manifestação de dor, né, qualquer manifestação de incômodo, qualquer manifestação de enfrentamento de sofrimento, ou mesmo do sofrimento, é tido na sociedade contemporânea como humilhação e vulnerabilidade social. Né? Então, assim, com isso, os rituais, que são extremamente importantes, às vezes, para ultrapassar ciclos vitais, eles desaparecem. Né? Eles não existem mais. Os aspectos difíceis de um parto, né, o sangue, a dor, eles vêm sempre com alguma coisa que facilite logo, principalmente nas classes abastadas, né, a analgesia, por exemplo, ou um parto cesárea, né, programado para não cair no Natal, nem nas férias, né, quer dizer, tudo muito bem organizado para que não haja esse encontro com aquilo que ela nomeia em vários momentos, que é esse encontro com o real, e o real do corpo. O parto é uma experiência que coloca todos, né? Por isso que era chamado, inclusive, da boa hora, né? Tem uma boa hora, né? Porque, assim, é um momento muito delicado.
O parto, ele demarca um antes e um depois, ele demarca um ponto sem retorno, diz ela na página 158, a partir do qual o sujeito não será o mesmo, porque a experiência corporal vai atravessá-lo. Né? Uma experiência de susto, de medo do que é que vai acontecer ali. Como que essa criança vai conseguir sair, como que eu serei com essa criança, em que essa é uma situação limite. Né? Tem um momento que ela fala disso, né? Que é, deixa eu ver se eu anotei aqui, sim, na página 150. O parto é algo que insiste em não ser simbolizado. Tem algo aí do registro do real, para quem conhece psicanálise, né? Então existiriam 3 registros para cada coisa, ou as coisas se registram, né, de 3 maneiras: o real, simbólico e imaginário, e o real é aquilo que é indizível, imponderável. O parto tem um quê de imponderável, né, que a gente recobre com as nossas fantasias, que é o imaginário, ou com as nossas nomeações, que é o simbólico. Então, tem algo aí dessa dimensão que fica, de alguma forma, pouco contemplada, né, na modernidade, ou na tardomodernidade. E tudo isso para fazer surgir o que interessa, né, aqui na discussão também, que é o tal do bebê. Quem é esse bebê? Então, na página 142, ela coloca, né? O capítulo se chama Do que é feito bebê? Como tudo que é da ordem do humano, é a linguagem que intermedia a nossa experiência com o nascituro. O bebê é aquilo que a gente fala dele. É o discurso que define se estamos diante de uma criança bem-vinda ou de um amontoado de células que dará lugar a um aborto ou infanticídio. Né? Então, assim, é essa criança que chega e que se coloca como aquilo que vamos nomear como parte da gente. Então, se é nomeação, é cultural. E se é cultural, a convenção ela é arbitrária. Ela é de cada época. Então, eu não tenho uma resposta certa para como uma criança deve ou não ser recebida. Eu tenho as questões de cada época. Na página 167, ela conta para nós: recobrir o embrião feto, massa orgânica que é expulsa de si, com a imagem de semelhante, é necessário para admitir o recém-nascido na ordem humana. O bebê real é antecedido por um sonho, mas surge de experiências bem distintas. E esse bebê que chega, esse bebê imaginado, né, ele precisa ser primeiro entendido, recebido. Quando as situações são extremas, como a prematuridade, né, se ele vai ser viável, né, e outras questões também já se levantam. Ela faz uma menção que eu desconhecia, polêmica, mas importante de ser pensada, na página 143, que é o protocolo de Groningen. É um protocolo vigente na Holanda a respeito da eutanásia de bebês. Ou seja, a possibilidade de se fazer a eutanásia em recém-nascidos comprometidos, mas não necessariamente inviáveis, cuja anomalia não foi detectada em exames pré-natais. Essas escolhas podem estar dentro ou fora da lei, a depender do estatuto do bebê e do gestante ou da gestante em cada sociedade numa determinada época. É algo bem difícil da gente engolir, pensar, né? Com tudo aquilo que a gente recobre um bebê, né, de uma nova vida, de uma alegria, de que a gente não pode não querê-lo de alguma maneira. Há alguns anos atrás, não vou conseguir precisar quantos, teve uma situação de um bebê em uma comunidade indígena que foi deixado para morrer porque ele tinha alguma síndrome, alguma questão que não viabilizava a possibilidade daquele grupo cuidar dele. Né? Então, quando a gente pensa uma lógica social, muitas vezes a gente vai ter outras regras. Lembra que eu falei que é convenção arbitrária? Então, vai ter um outro sistema. E na época gerou muita polêmica. Posso até tentar ver se eu consigo achar essa referência sobre isso seria errado, que eles eram violentos, que eles eram primitivos e que não entenderam que isso tem a ver com uma comunidade que funciona numa outra lógica, em que todo mundo vai ter que cuidar de todo mundo, e ela se refere a isso, né? Em sociedades nativas amazônicas, a prática, que é rara em nossos dias, de deixar morrer um recém-nascido que não pode ser devidamente cuidado, choca sensibilidades etnocêntricas que ignoram a lógica em torno desse evento.
longe de revelar selvageria ou insensibilidade, demonstram extrema ética social. Essas práticas se baseiam na premissa de que é quase impossível um bebê ser cuidado pela comunidade sem pai ou mãe suficientemente disponíveis que dele se ocupem, no caso de gemelaridade, anomalia ou de filhos nascidos em intervalos de tempo muito pequeno entre si. Essas situações podem pôr a comunidade toda em risco, pois a interdependência é reconhecida como base de sustentação desses grupamentos humanos. Né? Polêmico. Né? E eu acho que assim, ser humano é lidar com as coisas que são polêmicas, porque se não for para ser polêmico, aí não é humano, né? É do humano ser complexo e ter situações assim. Uma parte do livro também se volta para a dimensão do corpo. Primeiro o corpo do vivo, depois o corpo imaginado, que é esse corpo que os pais levantam, né, a respeito da criança a partir das suas próprias fantasias e do próprio narcisismo. Sim, narcisismo não tem nada a ver com egoísmo, né? Quando fazendo só uma notinha de rodapé, né? As pessoas falam, ai, quem são? Desculpa. As pessoas narcisistas. Todos nós. Narcisismo é uma condição da vida. Você investe em você, você investe no seu filho com a sua energia. Isso que chama de narcisismo por aí é gente egoísta, né? Que não cede a cuidar do outro também, estar com o outro e fazer para o outro. É outra história. Mas nesse sentido aqui, os pais investem no bebê que eles imaginam, para depois, quando o bebê nasce, ter que dar conta daquilo que nasceu. Né? E aí viver, ela comenta isso aqui também no livro, um certo luto. Né? Sonhamos, ela diz na página 147, sonhamos um bebê e é importante que o façamos, mas chega outro bebê. Né? Então, daí a importância da segunda palavra, depois de onipotência, para quem lida com a perinatalidade, o luto. O tão sonhado, tão comentado luto do bebê sonhado. Né? Então, eu queria uma coisa e veio outra. E ainda bem que vem outra, né? Porque não está a seu serviço, é outra. E é uma pessoa. É uma pessoa. Né? Ela vai trabalhar depois a questão do corpo, vamos chamar assim, do lado de dentro. Né? O bebê constituindo a sua imagem corporal, a partir do outro, naquilo que Lacan chama do estágio do espelho, que é ver-se nos olhos do outro, né? Ver-se naquilo que o outro traz de possibilidades sobre ele, né? E esse espelho, né, chama estádio do espelho, porque o Lacan pensa, né, como uma arena mesmo, em que outras forças daquilo que não é objetivo se contrapõem às forças daquilo que seria a objetividade. A primeira, o isso, que é o inconsciente, e a outra, o eu. Né? Tal como nós designamos no dia a dia. O espelho tanto é o reflexo da minha imagem corporal, que recebo visualmente, como é o reflexo do olhar de quem cuida. Porque a gente faz uma ilusão antecipatória de quem esse bebê será. Né? Então a gente projeta narcisicamente no bebê o que ele vai ser, né? E aí o bebê olha do ângulo dele e fala, sou eu. O eu é uma das estruturas mais enganosas, né? Porque sou eu que eu. O eu é um outro. E por isso que eu e o outro estão sempre fazendo algum tipo de luta, de combate, porque o outro invade o eu. A estrutura do eu, ela é paranoica. Né? Essa é uma discussão muito interessante dentro do texto lacaniano, nesse artigo, né, de 1949. 1949? Deixa eu não falar besteira, né? Falta isso. 1900. Não deixou aqui destacado desse jeito, mas acho que é 1949 mesmo. Qualquer coisa eu corrijo lá nos apontamentos, né? Que vem na cabeça 46, mas eu acho que não, é 49. Que é o estágio do espelho como formador da função do eu, essa primeiro construto imaginário que precisa organizar o nosso funcionamento, porque o eu filtra, organiza, classifica, protege e no final da infância começa a nos defender até da gente mesmo. Então, existe uma estrutura do eu que é corporal e que é necessária para isso, e essa estrutura do eu corporal, junto com aquele bebê imaginado, no meio do caminho a gente tem a ponte, que é a configuração ou a constituição do corpo erógeno, que é esse corpo que é investido de toque, de olhar, de cuidado, né? De amor, desamor, desafeto, mas que é olhado de alguma maneira. Então esse corpo que vem com essas marcas é um corpo que é investido,
né? A partir dos seus muitos furos, né? O furo do olho, da boca, do nariz, do ouvido, cavidade interna, os esfíncteres, né? E essas bordas todas que fazem as zonas erógenas. Então, esse corpo erógeno, que é esse encontro com o outro. Que outro? Esse outro da parentalidade. Tem um grande capítulo aqui, né? E a gente encontra essa discussão lá na página 175, sobre quem são essas pessoas que cuidam. E aí ela faz uma menção importante a respeito disso. O termo parentalidade tem uma abrangência conceitual considerável, por vezes problemática. Para utilizá-lo, temos que reiterar os parâmetros propostos, sem a pretensão de dar conta dos outros usos vigentes. Então, ela nomeia a parentalidade como a produção de discursos e as condições oferecidas pela geração anterior para que uma nova geração se constitua subjetivamente em uma determinada época. Isso implica considerar os sujeitos que se incumbem dessa tarefa de cuidado direto, parental, no plano singular, e o campo social que os enlaça. Então, na verdade, a parentalidade abarca a família, a escola, o vizinho, quem cuida de uma criança. Esse é o lugar da parentalidade, que não é nada simples, né? Ela faz um apontamento sobre como as crianças circulam. E aí ela vai comentar das crianças que circulam a partir desse discurso maternalista, quando são de comunidades mais pobres. Uma criança pode somar a mãe que a pariu com a mãe que cuidou dela, e mais a que a amamentou, e assim sucessivamente. Então, nas comunidades pobres, isso pode acontecer junto. Ao fim, todas podem gozar de algum prestígio junto à criança e nenhuma será condenada automaticamente por tê-la feito circular. Mas ainda estamos no reino das mulheres, aquelas de quem supostamente uma criança não pode prescindir como cuidadora principal ou única. Ou seja, ainda que comunitariamente uma criança mais pobre possa circular entre essas mães sem que uma seja descartada em relação à outra, como aconteceu, por exemplo, com a mãe da Vera Iaconelli, que nunca conheceu a mãe biológica, né? Nós ainda estamos reforçando o discurso maternalista. Se observarmos a circulação de crianças em famílias abastadas, que são as que ditam as leis e legitimam costumes, veremos que a família se fecha no modelo nuclear, no qual mãe só tem uma. Na circulação em famílias ricas, a prática corriqueira e legalizada é a adoção, com apagamento da genitoridade. Então, de onde veio não importa, pois as mães não se somam, elas se substituem. Os filhos fora do casamento são motivo de grande perturbação em função da idealização da família nuclear e da proteção do patrimônio. Como a circulação costuma se dar majoritariamente de famílias com menos recursos para famílias com mais recursos financeiros, elas podem se tornar um elo incômodo entre classes caso as relações permaneçam, né? Então é preciso o que ela chama de um corte limpo, né? E aí essa criança brotou dessa geração que a adotou. Muito bem, ela vai trazer como possibilidade então para dar conta de uma maneira um pouco mais elástica desse tema de quem cuida, os termos de função materna e função paterna. Aliás, né, tem uma obra muito interessante de uma autora argentina que, não sei como ter melhor, acho que ela doou para o Brasil esse e-book, né? Posso deixar... Não tem um link, eu tenho e-book. Não sei como é que a gente conseguiria colocar isso no YouTube. Que vai fazer a discussão importante. A autora é Graciela Crespin. O texto, se eu não me engano, é a pertença simbólica do bebê, em que ela fala da função atributiva e a função separativa. É preciso que a criança seja pertencida por alguém ou alguéns e que isso tenha limites, que é a função separativa. Ela não localiza isso em mãe ou pai, mulher ou homem, né? Da mesma forma, a gente tem os termos de função materna e paterna que passam perto de mãe, materna, pai, paterno, mas que a gente tem que fazer o exercício de desgrudar daí, né? Porque a função materna seria essa função atributiva, do tu és meu, pertencimento, e a função paterna de separação, que não necessariamente tem que ser exercido por homens ou mulheres, cis ou trans, mas alguém vai ter que fazer, né, o pão embaixo da asa e alguém tem que tirar. Às vezes a mesma pessoa faz isso, dado que não fornece à criança todas as possibilidades e põe limite na criança, né? Mas essas duas posições têm que acontecer, né? E elas podem ir além das funções parentais
como funções humanizantes. E depois ela vai trazer uma outra possibilidade. Ela fala das funções humanizantes na página 188, né? E diz assim: quem que pode exercer essa função humanizante? Pais, mães, demais parentes, cuidadores, cuidadoras profissionais, educadores de serviços de acolhimento institucional, por exemplo, né? Desde que eles façam isso com investimento afetivo, responsabilização pela criança, com continuidade no tempo e comprometimento afetivo de quem cuida. Ou seja, não é uma coisa que você está na fila do banco e alguém te pede para olhar a criança ou você se oferece, posso olhar ele enquanto você paga a conta? Não, não é isso. Não é essa função humanizante. É alguém que está lá para cumprir este lugar e que tem uma ação específica, né, de cuidado da criança e de trazer a criança suportes para que ela consiga se erguer e vir a ser mais um adulto, né, que cumpra o seu lugar de devir sujeito. Na página 198, ela vai dar uma outra nomeação, né, de função constituinte da subjetividade, que talvez seja um termo mais próprio àquilo que ela está construindo no livro, né? As funções constituintes da subjetividade são operações de subjetivação oferecidas por quem cuida, parentes ou não, no seguinte sentido: primeiro, supor um sujeito, né? Então a criança vem, nasce um vivo, só vivo, orgânico, e passa a ser humano porque alguém fez uma aposta, supôs que tinha alguém ali. Estabelecer demanda, né? Então criar uma situação em que pressupõe que a criança demanda algo a mim, né, que vou lá. Então, quase como se eu produzisse um interlocutor onde não existe ainda, né? Terceiro aspecto, alternar presença e ausência, que é essa possibilidade de ir e vir que ajuda a criança a lidar com a presença e depois ter a ausência presente internalizada e, finalmente, introduzir a alteridade. Esse jogo do vai e vem vai permitir que a criança vá se separando de quem cuida, porque vai, né, presentificando essa ausência e vá conseguindo reconhecer os limites das suas próprias demandas. Então, essa função, quem vai cumprir essa função constituinte da subjetividade vai ter que ocupar essas tarefas, ou se ocupar dessas tarefas. Deixo aqui, né, um questionamento, pergunta, indagação, pulga atrás da orelha, que vai ser inclusive o próximo tema do nosso trabalho, aqui no Outras Lidas, que é assim: o que é hoje ter filhos? É o último capítulo, inclusive, do livro dela. Será que as pessoas querem ter filhos? Elas querem ser pais e mães? Querem ser esses que cumprem a função constituinte de subjetividade? A responsabilidade disso? O peso disso, né, de ser autoridade e não ser autoritário e nem ser condescendente. Desafios para o nosso próximo Outras Lidas, em breve. Contraponto, da Biblioteca Celso Fernandes Patelli, 2. Não resisti. Né, ia ser só um, mas achei que 2 era bom. Primeiro, uma obra da coleção Passo a Passo, da editora Zahar, número 76, Feminino/Masculino, de Maria Cristina Poli. Um livrinho bem legal, que vai trazer, como eu disse, questões ao que é feminino, que é masculino. Diz assim na página 11: quais são as condições para que alguém possa afirmar verdadeiramente eu sou homem ou eu sou mulher? A questão é aparentemente simples, cada um de nós se reconhece imediatamente como pertencendo a um desses dois enunciados. Isso porque nós nos pautamos na afirmação de nossa identidade sexual por um único referente, a anatomia. O que, contudo, não deixa de apresentar problemas. Se a correspondência anatômica bastasse para que pudéssemos aceder a uma posição sexuada, não passaríamos a vida nos indagando sobre o que significa, afinal, ser homem ou ser mulher. Não padeceríamos do sofrimento de que, em relação ao sentido sexual de nossos atos, nunca sabemos bem como será acolhido e significado pelo outro. Padecemos, neuróticos que somos, da tentativa de construir uma imagem que possa corresponder ao que supomos ser um homem ou ser uma mulher. Apelamos à anatomia, mas ela não é suficiente para nos proteger da questão: o que o outro quer de mim? Então, recomendo, é uma obra pequenina, não pequena. Pequenina só no volume, mas ela tem questões aqui fundamentais. Outra obra que eu encontrei lá e que acho que também faz uma discussão legal, não só sobre essa questão
específica, né, do gênero, a questão sexuada, mas especificamente sobre o feminino. A obra se chama Feminilidade na Psicanálise e Outros Ensaios, de Marcos do Rio Teixeira, editada pela Ágalma, que é uma editora de Salvador. E a gente tem 2 momentos que eu acho que são interessantes, né? Primeiro, o texto, que é exatamente o título, né, do livro, A Feminilidade na Psicanálise. Esse é o primeiro, que eu acho que vale a pena vocês explorarem, né, porque vai fazer uma discussão desde a dimensão da linguagem, vai partir lá do Roland Barthes até discutir isso na psicanálise propriamente dita. E um outro artigo que eu gostei bastante, que está na página 73, a respeito do triunfo do matriarcado. Algumas considerações sobre o sintoma social no Brasil, onde vai fazer apontamentos sobre a dimensão simbólica do lugar das mulheres, dessas matriarcas, e principalmente sobre isso em algumas comunidades, né? Então, assim, vale a pena também ler isso. Não vou ficar dando muito spoiler, senão perde a graça, né? Os casos que ele vai relatar aqui. Mas a obra toda é muito interessante, com muitas referências, e que faz a gente pensar assim, que lugar é esse matriarcalizado? Talvez uma proximidade na minha cabeça desse manifesto antimaternalista. Em termos de apontamentos, né, recomendo a vocês, eu já tinha feito isso no Outras Lidas sobre o Ainda Estou Aqui, recomendo a vocês que procurem, vou colocar depois a referência, o cinelimite.com, que não sei quem são, mas é um povo muito legal, que faz restauração de vídeos, de curta-metragem, de situações, né, como a que eu mostrei lá no Ainda Estou Aqui, né, que era uma restauração de um filme de 20 e poucos minutos, Eunice, Clarice e Teresa, né? E eu agora encontrei lá com eles um que se chama Vida de Mãe é Assim Mesmo, que é a respeito da situação de uma mulher de classe baixa procurando uma possibilidade de aborto, uma situação extrema. É um pequeno filme, um curta-metragem de 1983 de Eunice Gutmann. E vocês podem acessar o cinelimite.com e solicitar que eles concedam acesso, né, que é pago, claro, né, para eles poderem sobreviver, e possam discutir sobre isso. Se vocês assistirem, né, conta aqui para mim, para a gente depois conseguir conversar a respeito disso. A outra referência que eu faço, eu já fiz aqui, mas eu trago de novo porque é uma obra que tem muitas contribuições de vários lugares, que é o Para Além do Capital, do Istvan Meszaros, né, e que eu já falei aqui, quem não lembrar, repito. Esse autor entregou ao Brasil, está na Unicamp, todo o seu acervo bibliográfico, móveis, cartas, está tudo lá, sob a guarda, né, eu acho, se bem entendi, do Ricardo Antunes, que eu mencionei já em outras lidas, em outros momentos. E ele faz uma discussão a respeito do lugar das mulheres. E ele vai dizer que não é possível fazer nenhuma alteração no capital se não houver uma discussão séria sobre o sociometabolismo do capital. Ou seja, a estrutura capitalista, ela invade, ela se entranha por todos os meandros das possibilidades de encontros da gente na sociedade, né? Então, assim, a forma como a modernidade regula os corpos, biopolítica, a forma como a modernidade destrói os corpos, necropolítica, a forma como ela vigia os modos de reprodução, a forma como a questão da sexualidade se torna um tema que não era. A discussão da sexualidade não existia nas idades antiga e média, né? E ele vai falar que tudo isso faz parte de uma estratégia de regulamentação econômica da reprodução biológica dos humanos. Nesse sentido, a questão materna, ela é uma pauta
ela é uma pauta porque coloca as mulheres como um centro de uma ação dignificada que as mulheres compram como única possibilidade de se significar. Mas não é, claro que não é. Né? Que coloca questões sérias, polêmicas, complexas, difíceis ao julgo de homens, como a questão do aborto. Então, assim, a gente tem várias situações, vejam, que não são simples, né? A questão do aborto é sempre espinhosa, sempre que acontece, sei lá, de eu falar sobre isso com alguém, ou aparecem alguém que falam, mas aí as pessoas vão fazer aborto toda hora. Eu falo, até parece que a pessoa vai para um aborto feliz, né? Até parece que isso não tem uma série de consequências difíceis de pensar. Então, para trazer a possibilidade de uma igualdade real, isso implica muitas questões que nós não estamos preparados ou não estamos interessados em brigar sobre isso, né? E aí ele fala que, a julgar pela maneira como poderiam ser caracterizadas as formas conhecidas do relacionamento interpessoal socialmente estabelecido entre mulheres e homens, utilizando o critério da livre determinação humanamente realizadora de suas vidas por pessoas autônomas, interagindo sobre a base da verdadeira igualdade, todo o nível do desenvolvimento realizado no decorrer da história não é hoje muito mais alto do que foi alguns milhares de anos atrás, apesar de todo o avanço na produtividade. Quando eu li isso, fiquei pensando, né? Isso é um outro jeito da música do Belchior, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Ainda estamos atuando muito longe dessa igualdade real entre homens e mulheres. E nesse sentido, concordo com a Vera Iaconelli, e aí talvez faça aqui um apontamento delicado e difícil. Nós mulheres precisamos abrir mão deste lugar maternalista, dessa idealização, para entender outros lugares da possibilidade de sermos mulheres, pessoas, cidadãs, sujeitos, né, dos nossos narizes. Recomendo também um apontamento também difícil de ver e pensar, que é um filme que se chama Filha Perdida. Também é interessante, né, para localizar isso. E em breve teremos uma outra dica, né, que uma pessoa me passou. Deve estar chegando por essa semana o livro sobre as mães que abandonam filhos. Então é isso. Então é isso tudo, tema delicado, gostoso de ler, gostoso de pensar, gostoso com muitas aspas, né? Que eu gosto de coisas difíceis e polêmicas. Espero que vocês acompanhem e, de novo, sugestões, críticas, por favor, bastante, porque a gente só aprende com erro. Dicas, possibilidades, outras opiniões. Estamos aqui, fazendo mais um pouco. Obrigada.